Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Gestarcast, o podcast que veio para trazer informação e leveza para a tua jornada materna. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente deste podcast que tem o meu coração, que eu adoro trazer esses bate-papos com os melhores profissionais, né, profissionais de referência, para que a gente possa realmente levar muito conteúdo de valor para você, porque o que a gente quer, mamãe, é que você tenha uma jornada materna tranquila, leve, com muita saúde, com muito bem-estar, para que você realmente possa curtir esse momento tão lindo na vida da gente. Lindo, mas sim uma fase muito desafiadora. E o tema que a gente vai falar hoje vem bem de encontro com muitos desafios que a gente passa durante o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Preocupações, se está se desenvolvendo bem, se o vínculo que a gente está realmente criando com os nossos filhos está adequado ou não, as fases das birras, como lidar com isso. Então, a nossa convidada hoje vai ajudar muito a gente a resolver algumas questões nesse sentido. Então, mamãe, faz o seguinte, ó, já se inscreve no canal, dá o teu like, né? Curte, compartilha esse episódio com outras mães, com outras famílias, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. E também, né, já pega aí o teu suquinho, a tua aguinha, teu chazinho, aquela bebidinha que faz você se sentir bem acolhida e vem conosco porque o Gestarcast está começando. Vamos aos agradecimentos, então, aos nossos apoiadores. Nós temos conosco nesta 4ª temporada a Branda Nutrição Materno-Infantil, Rabassa Seguros, Natália Belling, fonoaudióloga, Neoplenos Clínica Médica, Instituto Doutora Camila Milagres, Vila Ninho Cuidado Materno-Infantil, Amo Vacinas, Dermatologista Alice Paixão e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Então, que rufem os tambores para ela que é psicóloga especialista em neuropsicologia, neuroaprendizagem e pós-graduanda em avaliação psicológica, psicologia do desenvolvimento pela PUC. Ela é mãe dos gêmeos, Theo e Luca, de 3 anos. Conosco no Gestarcast, Aline Moraes. Bem-vinda, Aline. Oi, Ana Paula. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, poder falar sobre desenvolvimento emocional, que é um tema tão delicado, mas tão essencial, né, para as nossas famílias. Exato, Aline. E um tema que vem ganhando muita força, graças a Deus, né? Que a gente vem aprendendo a entender mais as crianças, coisa que antigamente isso quase não acontecia. As crianças tinham muito aquela coisa de aquela relação muito mais, eu acredito, de medo com os pais, que o pai olhava, a mãe olhava e a criança já se calava. E hoje a gente já tem esse cuidado de tentar ouvir, de entender que a criança também é um ser, né? Que ela tem as suas vontades, as suas necessidades e que a gente, como adulto, tem que dar o suporte para que elas consigam se desenvolver e aprendam a lidar com isso, né? Eu costumo falar muitas vezes até com meu esposo em casa, às vezes tem alguns comportamentos que a gente fica meio assim, e eu paro para ele e digo assim, mas e a gente, né? Com os problemas que a gente tem como adulto, às vezes a gente explode, a gente fica mais irritado, mais estressado. Imagina a criança que não sabe nem nomear suas emoções, né? Não entende nada. Como que é para eles? É óbvio que vai chorar, que vai ter uma explosão, que às vezes a famosa birra, né? Que as pessoas acham que tá fazendo isso para me desafiar ou por birra. Vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiro, Aline, eu quero começar falando contigo sobre a questão, então, desse vínculo emocional. Como que a gente, pai, pode gerar um vínculo emocional mais adequado, a forma mais adequada com os nossos bebês? Então, nesse vínculo, ele começa a se estabelecer muito antes mesmo ali do próprio nascimento, né? Desde a gestação, o bebezinho ali na barriga, quando a mãe conversa, né? Ela sente, ouve essa voz da mãe, o toque, né? Vivencia junto com ela as emoções que essa mãe, né, tá experienciando. Após o nascimento, então, esse laço ele vai se fortalecendo a partir de pequenos gestos, né, pequenas interações, como um olhar, né, uma conversa, um toque, o acolhimento naquele momento de choro, né, tudo isso. Então, esse vínculo ele vai sendo construído e consolidado ao longo do tempo. Sim. E a importância do companheiro nesse momento da gestação, porque a gente percebe,
quando o pai está presente, né? Ou como digo, ou seja, o companheiro, enfim, que está ali contigo naquela hora, que vai também conversando com esse bebê na barriga, a criança percebe isso, eles percebem essa voz diferente também. E o vínculo também não é só o vínculo da mãe que começa quando o bebê ainda está no ventre, né? O vínculo com as outras pessoas que estão fora também, né? Às vezes familiares que são mais próximos, que conseguem conversar com esse bebê. A gente percebe depois, quando eles nascem, eles reconhecem a voz, né? Exato, exatamente. Né? Então, esse cuidador, né, ele começa a responder ele de uma forma sensível, então, ele acolhendo, ele nomeando, auxiliando essa criança, né, ele a nomear o que ela está sentindo, oferecendo colo, né? Esse cérebro, então, cérebro do bebê, da criança, ele vai registrando essa experiência, né, como uma base de segurança emocional. Perfeito. E depois, o bebê vai se desenvolvendo, vai crescendo, e a gente se preocupa muito hoje com essa questão de um desenvolvimento saudável desse bebê. Será que ele está se desenvolvendo da maneira adequada? A gente vê tantos transtornos hoje em dia, a gente vê tantas, tantas doenças, tantos problemas, tantas coisas que acontecem, e a gente fica nessa preocupação de saber se o bebezinho realmente está se desenvolvendo adequadamente, está tudo correndo bem, tudo ocorrendo, né, da forma adequada. Como que a gente, como pais, pode estar atento a isso? O que observar, o que cuidar? Então, é importante ver se essa criança, né, se esse bebê, ele responde ao olhar, se ele responde ao toque, né, quando ele está ansioso, ali, agitado, se ele busca a mãe, se ele busca o olhar, se quando a mãe e o pai faz esse contato, dá esse colo, se ele consegue se acalmar, né? Se em momentos de desafios ele procura esse cuidador, é um sinal que esse vínculo está se estabelecendo de uma forma saudável, que ele sabe que tem para onde correr em um momento desesperador, em um momento de angústia, de frustração, né? Sim, sim. É porque a gente percebe muito isso nos locais, quando está com outras pessoas junto. Qualquer coisa que sai meio que fora do normal deles, do controle deles, eles já buscam a gente, né? Onde está a mãe, onde está o pai? Eles já vêm no olhar, é onde realmente é o porto seguro. Exatamente. Tem um teórico que fala, Bowlby, né? Ele fala desse apego seguro, do quanto ele é importante para a criança, né? Foram feitos ali alguns estudos onde foram colocadas algumas crianças em um ambiente, aí entra um estranho, né? E aquela criança que desenvolveu um apego seguro com esse cuidador, ele, no primeiro momento, ele busca o olhar da mãe, do pai, né? Como uma forma de afirmação. De que tá tudo bem. De que tá tudo bem. bem. Fica tranquila, tá tudo bem. Exatamente, né? Ele vai lá, até fica meio tímido no início, mas ele entende que tem ali um porto seguro. Então, ele volta a explorar aquele ambiente, né? Ele volta a brincar porque ele sabe, né, que tem alguém ali por ele. Exato. Se precisar, eu sei para onde eu vou correr. Eu sei para onde correr, exatamente. Mas tem crianças, né, que desenvolvem um apego que, por exemplo, mesmo que entre um estranho, ela segue ali, mesmo que se sinta desconfortável por ela mesma, ela acaba buscando os meios, que aquele pai, aquela mãe que não para, que não olha, né, naquele momento de choro, para de chorar e não consegue olhar nos olhinhos, né, e dizer, filha, eu tô aqui contigo. Então, ela não se sente acolhida, então ela acaba buscando os próprios meios, os próprios mecanismos, né, para ela se autorregular emocionalmente. Sim, né? sim. Mas isso em algum momento vai acontecer do desenvolvimento, né? Em algum momento a criança com maturidade, ela vai aprendendo a ser... Mas em que momento seria adequado que a criança consiga ela mesma se regular por conta? A partir dos 3, 4 anos, né, a criança vai desenvolvendo essa modulação ali do córtex pré-frontal. Mas esse cérebro ele ainda é muito imaturo. Né? Ele se desenvolve ali até os 25 anos e o córtex pré-frontal, que ele é responsável ali pela autorregulação, pela empatia, né? Pela capacidade de planejamento, ele pode se desenvolver até os 30 anos de idade. Imagina. Então, a gente tem muito tempo. Essa criança está ali muito imatura, né? Então, ela vai precisar desse adulto como se fosse esse cérebro auxiliar. Uhum. O adulto vai parar, vai nomear o que a criança está sentindo, né? Para que ela consiga, vai ensinar ela a se regular.
né? Isso que tu falaste é muito importante, né? De ir nomeando o que a criança está sentindo, né? Ah, você tá braba por tal coisa, você tá triste para que a criança vá entendendo. Então, isso que eu tô sentindo é tristeza, né? Exato. Isso é o que eu tô sentindo, acho que isso é importante os pais fazerem também, né? Exato, né? Aquela criança ali, ela tá pedindo socorro. No momento de birra, por exemplo, né? A gente vai chegar ali nas birras, mas nesse momento de choro, de irritabilidade, né? Ela está tentando se regular. Ela está pedindo um socorro emocional, digamos assim. Me ajuda porque eu sozinha não estou conseguindo. Né? Então, o adulto precisa fazer essa leitura externa. Filha, eu entendo que você está irritado, que você ficou com raiva, ficou triste, que você queria muito aquele brinquedo. Né? Então, no primeiro momento, acolher, né, essa criança, fazer essa leitura, esperar esse momento, né, do auge passar e depois a gente senta e conversa a respeito para que ela então vá internalizando, vá aprendendo esse modelo de regulação, aprendendo a nomear o que ela está sentindo. Né? Exato. Como eu disse, eu gosto muitas vezes de fazer esse paralelo conosco, porque eu acho que fica mais fácil da gente, como adulto, conseguir chegar lá naquele... Voltar, né? Lá, se colocar no lugar. Claro que os problemas, os desafios são extremamente diferentes do adulto para a criança. Mas exatamente isso. A gente, muitas vezes, quando está irritado, o que a gente faz? Né? Quando eu digo, às vezes a gente esbraveja, reclama, fala mais alto, né? Às vezes faz coisa que não deveria, como às vezes, sei lá, é mais ofensivo ou mais grosseiro, enfim, não é o adequado, mas a gente muitas vezes bota para fora, gospe fogo, como a gente fala, né? E aí, quando a criança dá a explosão de choro, os pais não querem que a criança faça isso. Né? Ou simplesmente aquela coisa, tipo assim, tá, não, chora. Ou para. Ou o pai também, a mãe, né? Enfim, os pais respondem de uma forma também reativa, no mesmo tom que a criança já está ali explodindo, e o pai e a mãe também explodem. É só a gente, quando a gente está explodindo e vem alguém que explode também. Como é que é? Né? No casal, às vezes. Né? Tá ali numa discussão, uma briga, quando vem um explode, o outro vai e joga outra bomba. E aí? Será que a situação se resolve ou ela só piora? Né? Então, eu gosto de fazer esse paralelo, esse link. Eu digo, às vezes, nas conversas com meu marido também, eu digo, tá, vamos olhar a gente, como que a gente é. Né? Quando a gente não está bem, quando a gente está triste, como é que a gente fica? E a gente não quer que a criança chore, ou não quer que a criança grite, ou não quer que a criança... Imagina... Né? Um bebê, praticamente. Muitos são bebês que não sabem lidar com nada das suas emoções. A gente que já é adulto deveria saber, ainda assim, muitas vezes não sabe como agir da maneira adequada. Como é que a gente vai exigir, né? Então, é um olhar que a gente realmente precisa estar atento e tentar se colocar no lugar daquela criança para gerar essa empatia, né? Exato, exato. Então, essa forma de expressão é uma comunicação rudimentar. Né? A primeira forma de comunicação ali da criança é através dessa expressão. Uhum. Sim, tentar colher. Eu digo que eu tenho tentado ler o livro, porque eu começo, ele para, daí dá uns 2, 3 meses eu leio mais um pouco, aquele que fala sobre o cérebro da criança. E fala muito isso, né? Essa questão de quando a criança está num momento de birra, de uma explosão ali, é como se ela tivesse... se o cérebro dela tivesse inundado por uma crise totalmente emocional. Não adianta a gente querer que essa criança haja de forma racional, né? E nem na nossa comunicação a gente falar de uma forma racional com ela também não vai resolver muito. A gente tem que ir mais pro lado emocional, como tu citou, eu te entendo, né? Que mostra realmente aquele acolhimento. E eu já percebi isso muito na prática. Às vezes, quando eu vou conversar com a minha filha alguma coisa e eu quero ser aquela coisa mais objetiva, mais rápida, piora. Agora, quando eu falo, parece que é uma palavra mágica, assim, eu falo, filha, eu entendo. Gente, parece que ela para na hora, assim, ela respira e... Isso que não tem 2 anos ainda. Então, é uma palavra tão simples que parece que muda toda a percepção dela. E aí já traz uma calma, já traz uma tranquilidade. É incrível, assim. Exato. Então, essa repetição, né, desses momentos de filha, eu te entendo, desses momentos, né, de acolhimento, vão criar essas conexões neurais saudáveis. O tom da voz, eu acho que faz uma diferença, voz. né? Ao falar na mesma altura, eu gosto de me abaixar, falar olhando no olho com ela, que aí parece que a coisa... Isso, acalma. exatamente. Então, o resultado ele vai ser ao longo do tempo, né? Ele não vai ser de um dia para o outro, mas por repetição e com muita paciência, né? Então, quando a gente vai ensinando esses limites com calma, com lógica, né? As crianças, aos poucos, então, vão internalizando essas estratégias, né? Como se regular, né? A questão do respirar, né? Pedir ajuda, usar as palavras. Então, nós somos o modelo. A criança aprende muito mais por repetição,
né? A partir de um modelo do que propriamente pela nossa fala. Sim. Né? Então, a gente precisa ser esse modelo de regulação emocional para que a criança aprenda também a se regular. Mamães, papais, prestem atenção. A gente precisa ser, eu sempre falo, o quanto a gente precisa melhorar como ser humano, como pessoa, para realmente conseguir cuidar melhor dos nossos filhos e ser exemplo para eles, porque eles vão se basear na gente. Se a gente xinga alguém, se a gente ofende, se a gente se xinga, isso tudo a gente está mostrando para eles a forma como eles vão lidar com as outras pessoas, como eles vão se enxergar, como eles vão lidar com eles mesmos. Então, como a gente precisa se melhorar, né, para realmente conseguir também ajudar eles a atender eles, né? E o erro é inevitável, né, Ana? É inevitável. Ele vai, em algum momento da maternidade, da paternidade, ele vai acontecer. Então, é importante que a gente saiba também pedir desculpas, né? E ajustar essa estratégia. Sim, mostrar essa vulnerabilidade também, né? Que nós também somos passíveis de erros, assim como eles pequenos vão errar, eles como adultos depois também vão errar. Exato, exatamente. E modelar, então, a partir desse reconhecimento, né? Olha, filha, eu errei. Eu gritei quando deveria ter mantido a calma. Me desculpa, né? E a partir desse nosso exemplo, então, a gente vai ensinando essa criança a ter uma responsabilidade emocional, né? Sim, consigo e com o outro também, e com né? o outro, exatamente. E as birras, então, Aline? Eu que estou chegando, né, na Laura, estou chegando ali na fase da sua adolescência, dos seus 2 anos, que todo mundo fala dos terríveis 2 anos, né? E vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão das birras, que eu acho que isso realmente é um desafio muito grande para muitas famílias, lidar com essa fase. Por que isso acontece? Às vezes vem, ai, meu filhinho era tão amadinho, aí virou uma chavezinha agora. Cadê a minha criança? Cadê meu filho? Que agora acontece uma coisa e já está tendo uma birra aqui, uma crise ali. É um processo normal do desenvolvimento, certo? Exato, exatamente como eu falei ali, né, inicialmente, é esse cérebro imaturo, né? É ainda informação que não tem essa capacidade de regulação emocional, né? Então, ele está manifestando um desconforto, ele quer expressar, mas ele não sabe como. Então, a forma, a maneira, né, a expressão é através, às vezes, do grito, do choro, né? Às vezes sente medo, sente raiva, está frustrado, né? Ele vai, então, expressando dessa forma, mas é uma forma imatura, porque ele ainda não sabe como se expressar. Sim, não tem outra forma de comunicação ainda, né? Exato. Não sabem falar ainda, expressar exatamente aquilo que estão sentindo e a forma acaba sendo explosivo. E isso pode acontecer em que momento? Antes dos 2 anos, que falam tanto da fase dos 2 aos 3 anos ali, que é mais desafiadora. É realmente essa fase? É só nessa fase? Pode acontecer antes? Pode acontecer depois? Então, ali até os 2 anos, né, o choro é para expressar um desconforto, né, ou é porque está com fome, não é uma birra, né, não dá para dizer que é uma birra. A partir dos 2 anos, então, é quando a criança começa a ter suas vontades, começa a se entender como um ser com desejos. E aí ela começa a experimentar a frustração, o não, né? Não, filha, agora não. Agora a gente não pode. Agora eu não consigo comprar. Agora não é hora de brincar, é hora de escovar os dentes, é hora de almoçar. Então, isso começa a aflorar, né? Mas porque ela começa a entrar nesse mundo de descobertas. Ela se entende, começa a se entender como um ser com vontades, né? Então, essa birra é uma expressão, né, da frustração do querer e não poder, muitas vezes. Não. Sim, sim. E qual a melhor forma da gente agir nesse momento? Sem punição, sem os gritos, numa crise de birra. Qual seria a melhor forma da gente conduzir isso? No primeiro momento, o acolhimento, né? O tom de voz calmo, o abraço, o toque, né? Isso tudo é extremamente importante. E não tentar apagar o fogo ali no momento que está no auge, né? Porque ela não vai ouvir, né? Mas é acalmar, é acolher, é abraçar. Quando isso passar, quando acalmar, senta, conversa, faz a leitura do que aconteceu, faz a leitura do que ela sentiu, do porquê que ela sentiu, né? Tentem juntos construir até mesmo as consequências
desses atos, Sim. né? Para que ela comece a entender que o mundo, que ela vai passar por essas frustrações diversas vezes. E quais as consequências desse meu comportamento? Né? Em algum momento isso pode vir a ter uma consequência. Então, eu acho que desde cedo isso precisa ser dialogado a respeito. Perfeito. E para a construção de uma autonomia saudável? Né? A gente se preocupa muito hoje em dia, fala inclusive, né, autonomia do sono, autonomia disso, autonomia daquilo. Às vezes parece que tem pais que querem que a criança nasça e já saia fazendo tudo sozinha. Tem que ter autonomia para tudo. E aí, a autonomia é importante, mas claro que a gente tem que ter esse cuidado, como a gente falou antes, de não confundir uma autonomia com aquele certo abandono, que não gera um apego seguro, né? E acaba sendo um abandono ao invés de uma autonomia. A criança vai aprender a se virar não porque ela está tendo autonomia, porque é a forma que ela achou de sobreviver no meio de um caos, muitas vezes, né? Mas como que a gente pode construir, então, Aline, essa autonomia saudável para uma criança? A partir de que idade é mais adequado? Então, a gente pode começar desde muito cedo ali, né? Com a criança, então, quando o bebê ele sente que pode confiar no adulto, ele começa, então, a se ver como... se sentir confiante para explorar esse mundo, tá? Independente da forma. Ela se sente aceita, compreendida, né? Ela se sente capaz, então, de tentar, de errar e de aprender com isso, independente, né, do momento. Então, formas de incentivar essa autonomia, né? Deixar a criança escolher uma roupa, mas não é levar lá no roupeiro, né? Desde pequenininha ali, olha, filho, escolhe o que tu quer. Não, dá duas opções para ela. Direciona. Né? Direciona, exatamente, né? Nomeia essas emoções, como eu já falei, né? Valide o que ela está sentindo, né? Não, tu não deveria estar sentindo isso agora. Tu não pode estar com raiva. Tu não deveria estar se sentindo triste por causa disso. Não, filho, eu entendo, é o que tu está sentindo nesse momento, né? Sim. Valide essa emoção, né? Então, autonomia não significa ausência de cuidado, tá? É a confiança, é permitir com que a criança explore e se desenvolva ali com os recursos internos que ela tem. Não é deixar também fazer de tudo, né? Mas oferecer uma liberdade com apoio, com suporte. Sim, o próprio colocar os limites vai ajudar a gerar uma autonomia também. Exato. Né? E os limites podem e devem ser colocados desde muito cedo, né? Ali, quando o bebezinho, a gente começa com uma questão de rotina, né? Então, desde pequenininho, a gente já pode criar uma rotina com essa criança, né? A partir ali dos 2 aninhos, então, a gente já pode direcionar algumas atividades, né? Vai ficando maiorzinho, filho, tira o teu pratinho da mesa, tomou tua mamadeira, põe na pia, né? Pega para mãe o prendedor. Pequenos detalhes, assim, Sim. Pequenas coisas, né? Fazer eles se inserirem no meio, eu acho que isso é engraçado, porque para quem tem filho pequeno, assim, que já faz algumas tarefinhas, o quanto eles ficam faceiros quando eles conseguem fazer aquilo que a gente pediu, eles ficam felizes. Tu vê que é uma alegria para eles também, né? Exato, eles se sentem importantes e parte, né, daquele processo, né? Se sentem úteis. Exato. Eu, até uns 60 dias atrás, o meu marido era muito presente ali à noite. Aí ele abriu um negócio agora e à noite nem sempre ele tá na hora da janta, do banho, ali, da rotina noturna da casa ali, né, com ela. E aí eu tive que criar estratégias, então, para que eu pudesse fazer as coisas, né? Tipo, organizar a janta, dar comida pro cachorro, organizar o banho, aquela coisa, e atendendo ela junto. Então, uma coisa que ela aprendeu a fazer é dar a comida pro cachorro. Então, o que a gente faz? Ela, vamos lá, filha, vamos dar comida pro maninho. Ela chama o maninho. Ela pega o pratinho dele, vai até lá onde a gente tem na lavanderia a comidinha. Ela larga o pratinho, eu pego o pote, eu sirvo, ela vira no pratinho dele. Depois ela coloca a conchinha dentro do pote, eu só largo a tampa. Ela fecha a tampa e ela vai com o potinho lá. Tu vê, tipo assim, aquilo ali para ela é uma realização. E uma tarefa super simples. Então, a gente tem que ter também, né, esse feeling, assim, esse olhar atento do que a criança tem condições de fazer e deixar fazer, né? Exato. Eles realmente adoram, assim, é a coisa mais amada. Sem o medo da sujeira, da bagunça, isso faz parte do aprendizado, né? Vai virar, vai se sujar. É como ali na introdução alimentar, vai sujar tudo, vai fazer uma bagunça. Ah, não fez do jeito que tem que ser. Tá aprendendo. Vamos lá, filho. Vamos tentar de um outro jeito? Vamos tentar de uma outra forma? Né? E tá tudo bem.
Isso faz parte do processo. Né? Claro, claro. É como eu falo, né? A gente, quando vai fazer algo novo, a gente também erra. Exato. Né? Claro, hoje em dia a gente não erra mais no servir uma xícara, né? Enfim, servir um copo de água e tal. A gente já não, às vezes até erra, mas não é né? O normal, a gente já consegue fazer. Mas, como tudo que a gente fez a primeira vez, não saiu perfeito, não saiu bom, a gente errou, virou fora. E só vamos aprender a fazer praticando, né? Então, a importância de permitir eles praticarem as coisas, né? Exato. Eu digo, essa fase que ela tá assim, ainda não tá nas birras tão acentuadas, ainda tem conseguido contornar, né, algumas crises, mas é uma fase muito, muito bonitinha, assim, muito encantadora. Ela tá quase completando 2 anos. E é legal da gente ver esse desenvolvimento deles, né? De tu acompanhar esse desenvolvimento e de tu ir percebendo, a gente vai sentindo quando eles vão tendo essa tranquilidade, como a gente falou, né, sobre o apego seguro, que às vezes parece que a criança que vai ter o apego, quando a gente fala em apego, acho que parece que para alguns pais que aquele apego vai ser a criança que vai ser o carrapato dependente do pai e da mãe a vida inteira. E é bem o contrário, né? Quando tu forma esse laço, quando tem esse apego, onde eles se sentem naqueles seguros naquele ambiente, que tá tudo bem eles errarem, que tá tudo bem eles tentarem, né? Que tá tudo certo, que eles vão ter esse apoio, eles vão tendo uma autonomia muito mais tranquila, saudável, vão se sentindo livres para experienciar novas coisas, né? E quando a gente fica achando que já pode fazer tudo sozinho, como a gente falou antes, que parece meio aquele abandono, tu percebe que a criança ela fica numa carência, falta, né? E às vezes parece que eles fazem até errado para chamar a atenção dos pais. Que dali, quando fez errado, daí vem a atenção. Muitas vezes acontece isso também, né? Infelizmente, né? Às vezes é uma forma deles dizerem, olha para mim, eu tô aqui, né? E às vezes, como tu disse, né? Às vezes é um momento que eles acabam sendo notados pelo ruim, uma situação ruim, não por todo o resto que ele já teve ali de construção de situações, né? De aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, né? Ele não foi notado por todo o resto, mas no momento que ele faz uma birra, por exemplo, é a hora que ele consegue ser visto. Para ver como é importante a gente reconhecer quando acertam, né? Porque senão a gente fica muitas vezes só na correção. Cuida isso, não faz aquilo, não, assim não. Só corrigindo. E aí, às vezes, a atenção vem muito mais quando está saindo algo errado do que quando está saindo certo. Então, a importância do elogio, né? De reconhecer, de parabenizar, de vibrar quando eles conseguem fazer alguma coisa também, né? Desenvolver uma habilidade nova, ou comemorar junto, para que a gente aprenda a elogiar e para que eles se sintam vistos, né? Olha, eu fiz isso aqui certo e viram e foi legal e isso também faz parte de um apego seguro, né? Exato, isso torna um reforço positivo, que a gente diz. Um reforço positivo. Nossa, que legal, eu fiz daquele jeito e deu certo, né? Lá em casa o meu pequeno sabe, eu não gosto muito que veja aqueles desenhozinhos que tem luta, né? E o Mano já gosta de ver os desenhos que tem luta. Aí ele vem e diz, mamãe, eu não gosto de ver luta, mas o Mano gosta, tá? Ele sabe que a mãe não gosta que veja. Ele diz, o Mano tá vendo, eu não. Tipo assim, uma dedurada no Mano, sem querer, com carinho. Né? Exato. Mas vai reforçando, né? A questão assim... Me atrapalhei. Sem problema, respira fundo e segue. É isso. Isso. E como manter esse equilíbrio, então, né? Entre o acolher a criança, mas o educar sem a culpa. Então, acolher é validar o que a criança sente, tá? E cuidar, então, é ajudar ele a lidar com isso que ele está sentindo. A culpa, muitas vezes, surge da ideia de que ser firme é ser duro. Uhum. Tá, mas o limite é um ato de amor. A criança cresce, né, com acolhimento, estrutura, ela entende que o mundo tem regras. Exato. Mas que o afeto continua presente mesmo com frustrações. Sim. Tá? O equilíbrio, então, vem quando o adulto entende que acolher não é o oposto de educar, mas que eles se complementam. Tá? Acolher, então, o sentimento da criança não significa concordar com o sentimento, com aquele comportamento, mas ajudar, então, a nomear e mostrar outras formas de agir para aquela criança. Sim. Eu percebo essa questão do limite mesmo, quando eles sabem que estão fazendo alguma coisa errada, né? Então, tipo, às vezes, quando a Laura está fazendo alguma coisa errada,
E eu já falei, ela teve uma fase do tapa. Que eu acho que isso é meio comum das crianças, né? Do tapa. Dá tapa numa coisa, dá tapa no cachorro, dá. E eu falava, filha, tapa não. Filha, não pode. E eu percebia que dependendo do tom de voz, ela achava graça. Primeiro que ela achava lindo, né? E aí mais ela queria fazer. E aquilo me deixava irritada de uma certa forma. Porque, tipo assim, somos totalmente contras, né? Contra qualquer tipo de agressão. E aí, a criança não tá vendo isso em lugar nenhum. Por que ela tá dando tapa? E eu tô falando que não é para fazer. E tem coisas que a gente fala, por exemplo, não pode pôr o dedo na tomada. Ela passa e fala, não pode. Ela sabe que não pode. E o tapa que eu tô dizendo que não pode, por que o tapa não tá dando certo? Né? Por que isso não tá funcionando? Tô dizendo que não pode, da mesma forma que eu digo, não pode botar o dedo na tomada, o dedo na tomada entende, o tapa segue dando risada. E eu fui percebendo que um pouco o que estava fazendo diferença para ela, eu acho que era a forma como eu estava me atingindo com a atitude dela. Que ela via que estava mexendo com a mãe de uma forma diferente e achando graça. E aí ela queria fazer mais. E aí eu comecei, digo, não, vou respirar fundo, vou tentar, né? Fala uma vez, mas dali um pouco eu faço de conta que não estou vendo. E aí quando vê ela para de fazer. E realmente, muitas vezes acontecia assim, ela fazia porque eu estava olhando. Porque se eu não estava olhando, não tinha graça, parece. E às vezes até aquela coisa, tipo assim, ó, ou também, né, outro comportamento, do ficar fazendo algo que eu sei que é errado até me olharem. Que tu vê que eles já ficam assim, né? Pra ver que a gente olhou e aí colocou o limite. Então, pra ver como às vezes eles pedem esse limite, né? Exato, é extremamente necessário. E o comportamento que a gente não quer reforçar, a gente não dá aquele ênfase, a gente não dá aquela audiência. Exato. Porque se torna um reforço. Eu não quero que ele faça aquilo, não vou ficar reforçando. Não vou ficar trabalhando com ele aquela situação. Principalmente que a gente consegue discernir, né? Exatamente isso. Quando eles querem chamar atenção, né? Então, a gente não reforça aquele comportamento. Muitas vezes é isso. Eu sei que está acontecendo. Em um outro momento, a gente conversa a respeito, né? Mas naquele momento não dá aquele bope, digamos assim, para a situação. Né? Sim, porque bem, isso fica dando ênfase. E aí que eles querem fazer mais. Então, é ter esse equilíbrio entre o falar do que não pode. Eu digo, claro, eu não vou deixar ela ficar tapeando. Eu tenho que dizer que não pode. Sim. Né? Até eu bolei uma estratégia com ela e eu dizia, filha, tapa, como é que era? Até já me esqueci porque passou, graças a Deus passou a fase. Mas era o tapa faz, acho que era o tapa faz dodói. Não, o tapa dói. Então, tapa não. Eu dizia pra ela, filha, tapa dói. Então, tapa não. E aí, depois eu falava, filha, o tapa... E aí ela dizia, dói. Então, tapa, não. Ela já dizia, ela completava a frase comigo. Ela já sabia, às vezes até meio querendo dar um tapa e falando a frase comigo. Mas ela foi internalizando. E bem isso, eu fui diminuindo a visibilidade de tudo aquilo, aquele ibope todo que eu estava dando para aquilo. E quando vê, passou. Mas é uma situação que é importante da gente colocar o limite. Mas eu percebo muitas vezes isso. Às vezes a gente quer colocar um limite para coisas mais simples, às vezes, e a gente sente essa culpa, né? Exato, exatamente. E a gente não precisa ser perfeito, né? A gente precisa ser suficientemente bom, estar ali presente, realmente, né? Estar sensível à demanda daquela criança e disposto a reparar o erro quando ele acontece, né? E Aline, que legal, assim, eu gosto muito porque cada episódio eu sempre aprendo muita coisa, né? E a nossa conversa hoje, para mim, que estou entrando na fase dos 2 anos, muito legal porque me traz muitas reflexões e muito aprendizado, né? Do como enfrentar esse momento. Tem dias que são mais desafiadores, tem momentos, como eu disse, essa questão do tapa. Teve alguma outra coisa que ela estava esses tempos atrás, que um pouco era função do medo. Então, assim, tem horas que tu já percebe que a birra está começando a vir, né? Que está sendo mais resistente a algumas coisas, ao não. Então, a importância da gente saber lidar para a gente conduzir, para que a gente não bote mais gasolina nesse incêndio, né? A gente saber se ali a calmaria, a tranquilidade, se a criança está fora de si, ela precisa de um adulto, né, que esteja em ordem para tentar acalmar, para trazer esse equilíbrio para a coisa, para ela se sentir segura. E aí acho que as coisas vão passando mais tranquilas, né? Porque assustam a gente bastante com essa questão dos terríveis 2 anos, né? Sim. A adolescência. Ele, então eu quero te agradecer muito pela tua presença, por essa conversa maravilhosa, tá? Deixa para nós, né, como que a nossa audiência pode achar a Aline, de que forma elas podem te encontrar. A Aline contou para nós no início do programa que teve um problema com o perfil de Instagram, né, Aline? Sim, meu perfil foi hackeado, né? E nesse meio tempo, meus pequenos ficaram doentes, eu não consegui ainda, né, alimentar um novo Instagram.
Mas podem me encontrar a partir do meu telefone, que Tu faz atendimento online também? Faço atendimento online, presencial, tá? O meu consultório é ali junto da clínica psicopedagógica da Michele Tavares, tá? Podem me encontrar ali também através do perfil dela, ali o perfil da clínica, né? Perfeito. Tu quer passar teu telefone? Ou tu acha melhor pela clínica? Enfim, fica a teu critério. Pode me procurar ali pela clínica mesmo. Isso, que daí qualquer coisa já passa as informações, né? Já agenda horário, enfim. Sim. E qualquer dúvida, como eu sempre gosto também de falar, né? Deixar qualquer dúvida nos comentários aqui do nosso episódio também. Qualquer coisa, contato a Aline, a gente tenta responder, né? A gente tenta conversar. Assim que a Aline tiver com o perfil dela ativo, a gente pode estar divulgando nas nossas redes aqui. Vamos estar marcando a Aline ali também, para que a nossa audiência ache e possa tirar suas dúvidas, enfim, né? Conversar melhor com a Aline, marcar um atendimento, enfim, que eu acho que é super válido esse suporte, esse direcionamento, né? Exato, fico à disposição. Então, muito obrigada, querida, pela tua participação, pela tua presença. O GestarCast está de portas abertas, né? Para novos temas, para novos assuntos, porque são inúmeros temas que a gente tem para conversar, né? Inúmeros pontos que a gente pode abordar aqui, se aprofundar cada vez mais. Então, a gente está de portas abertas. A xícara é um presente do GestarCast para ti. Tu, quando tomar teu cafezinho, teu chazinho lá na clínica, lembra de nós com todo carinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Para nossa audiência, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia de vocês, né? Em mais um episódio. Desejo para vocês uma ótima semana. Domingo, 10 horas, sempre temos episódio novo, então, no ar. Me acompanhe nas redes sociais, @AnaPaulaDiasCorrea, ou, né, no perfil do GestarCast, então @gestar.cast. Lá vocês têm os cortes, têm informações de novos episódios, dos convidados. Enfim, nos acompanhe nas redes sociais. Compartilha esse episódio com outras famílias, né? Coloca lá no grupo das mães, que realmente tem bastante conteúdo de valor aqui para ajudar vocês a terem uma jornada materna mais tranquila, né? Mais leve, que a gente saiba lidar melhor com os nossos filhos, que a gente ajude, né, a educar crianças mais saudáveis mentalmente aí, para que o mundo realmente se transforme cada vez mais num ambiente melhor, com mais equilíbrio, né, com pessoas mais mentalmente saudáveis. Tá bom, mamães? Um grande beijo para vocês. Se você entrar em trabalho de parto essa semana, que Deus abençoe muito vocês, que você tenha uma ótima hora. Beijo grande no coração e até um próximo episódio.